Wagner Deloy Borges nasceu em 23 de setembro de 1961, no Rio de Janeiro. Hoje, em 2026, ele tem 64 anos de idade e há mais de 30 anos dedica sua vida ao estudo e ao ensino da projeção astral e da consciência fora do corpo. Mas a história dele não começou com livros, não começou com palestras e nem começou com mestres, começou com experiência direta. Wagner Borges começou a ter projeções astrais espontâneas aos 15 anos de idade. Naquela época, ele não tinha referência, não tinha internet, não tinha acesso fácil a livros sobre o assunto. Ele simplesmente saía do corpo e voltava, sem entender o que era aquilo, sem saber que aquele fenômeno tinha um nome, sem saber que outras pessoas também passavam por isso. Foi essa experiência direta que despertou nele uma busca que continuaria pelo resto da vida, uma busca por entender a consciência. Antes mesmo de conhecer qualquer pesquisador ou participar de qualquer instituição, Wagner Borges já estava profundamente mergulhado no estudo espiritualista por conta própria. Ainda muito jovem, ele começou a estudar ocultismo, hermetismo, espiritismo, teosofia e bioenergia. Ele buscava respostas nos livros, buscava entender racionalmente aquilo que vivenciava na prática. Entre os autores que mais influenciaram sua formação estava Hiram, pseudônimo de Marcel Louis Forhan, autor do livro O Médico da Alma. Essa obra teve um impacto profundo sobre ele, pois tratava da espiritualidade como uma experiência real e acessível, e não apenas como uma crença. Wagner também estudou obras espíritas, textos herméticos, filosofia oriental e diversos sistemas espiritualistas. Ele construiu sua base espiritual sozinho, através do estudo, através da experiência, através da observação direta. Ele não foi formado por uma única escola, ele se formou como pesquisador independente. Foi somente depois desse período de estudo profundo que Wagner Borges veio a conhecer Valdo Vieira, o criador da projeciologia. O contato com Valdo Vieira representou uma etapa importante, pois trouxe uma abordagem mais técnica e organizada do fenômeno da projeção da consciência. Mas Wagner já possuía uma base sólida quando esse encontro aconteceu. Ele já estudava espiritualidade há anos, já vivia experiências fora do corpo, já buscava respostas. Com o tempo, Wagner seguiu seu próprio caminho. Enquanto Valdo Vieira adotava uma abordagem mais técnica e científica, Wagner expandiu sua visão para algo mais universalista. Ele passou a integrar conhecimentos de diversas tradições: hermetismo, espiritismo, hinduísmo, xamanismo, umbanda, teosofia, cristianismo esotérico. Ele nunca quis limitar a consciência a uma única estrutura. Ele escolheu permanecer livre como pesquisador. Ele nunca se declarou mestre, nunca se declarou guru, nunca se declarou discípulo de ninguém. Sempre se apresentou como um estudante da consciência. Muito antes da internet existir, Wagner Borges já falava publicamente sobre esses fenômenos. Em 1989, ele participou de uma entrevista com Luiz Antônio Gasparetto. Isso é uma coisa rara ou isso é uma coisa comum? Não, isso é muito mais comum do que se pensa, porque projeção é um potencial psíquico que cada criatura tem, inclusive até mesmo os animais, e é um potencial que pode ser desenvolvido à vontade. Esse assunto está envolvido em muito tabu, alguns consideram a projeção uma mediunidade, não é? É potencial psíquico, anímico a ser desenvolvido, independe de mediunidade, embora a mediunidade possa estar funcionando de maneira conjunta. No passado, esse assunto era muito difundido nas culturas egípcias, gregas, chinesas, japonesas, e hoje em dia a gente está procurando enfocar esse assunto de uma maneira mais técnica. Em 28 de dezembro de 1993, ele participou do programa do Jô Soares, onde foi apresentado como parapsicólogo. Sua aura hoje está esbranquiçada, amarelada, tá? Isso quer dizer o quê? Que tá boa. Quer dizer que tá boa, pelo seguinte... Esbranquiçada, amarelada é legal. É o seguinte, a aura é uma emanação energética que a gente tem em torno do corpo, por quê? A Terra é um planeta bombardeado por radiações E celestes retornaria solares. novamente ao programa em 2001. Ele também participou do programa Todo Seu em 2010. Isso mostra algo importante. Ele já falava sobre projeção astral em rede nacional há mais de 30 anos, muito antes da popularização do tema. Em 1998, Wagner Borges criou o IPPB, o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, um dos primeiros sites espiritualistas do Brasil. A primeira postagem é datada de 22 de fevereiro de 1998, um texto chamado Anjo.
Hoje, mais de 28 anos depois, o site continua ativo, com centenas de textos, livros gratuitos, artigos, relatos, conhecimento aberto, sem cobrança, sem exigência. O IPPB também existe como espaço físico em São Paulo, onde Wagner realiza palestras gratuitas há décadas, sem cobrar ingresso. As contribuições são voluntárias, frequentemente em forma de alimentos destinados a pessoas carentes e animais. Ao longo de sua trajetória, Wagner Borges escreveu mais de uma dezena de livros. Entre eles, Viagem Espiritual, lançado em 1993, que se tornou uma referência no Brasil sobre projeção astral, falando de vida após a morte. Na luz dos xamãs, na luz de Krishna, na luz dos pretos velhos, florilégio consciencial, uma lição extraterrestre, ensinamentos extrafísicos e projetivos de Sanat Kum Maat. Alguns desses livros foram traduzidos para outros idiomas, incluindo espanhol e japonês, e muitos deles estão disponíveis gratuitamente, porque Wagner Borges nunca construiu seu trabalho com base em vender conhecimento. Ele compartilha. Ele também manteve por muitos anos o programa Viagem Espiritual na Rádio Vibe Mundial, em São Paulo. E com o surgimento dos podcasts, seu trabalho alcançou uma nova geração. Ele participou de diversas entrevistas, incluindo o podcast Isto Não É Podcast, ao lado de seu amigo de longa data, Saulo Calderon. Sua participação em podcasts durante e após a pandemia fez com que milhares de pessoas conhecessem seu trabalho pela primeira vez. Pessoas que já viviam experiências sem entender o que eram e que finalmente encontraram explicação. Wagner Borges também é conhecido por sua simplicidade. Ele mesmo costuma dizer que você pode encontrá-lo andando de short e chinelo pela Avenida Paulista, sem aparência de autoridade espiritual, sem personagem, apenas uma pessoa comum. Ele é apaixonado por rock progressivo. Bandas como Yes e Rush fazem parte da sua vida. Ele também tem profunda afinidade com mantras e com o hinduísmo, algo que ele próprio associa a experiências espirituais profundas. Dentro de suas experiências fora do corpo, ele relata o contato com um mentor extrafísico chamado Sanat Kum Maat. Mas ele nunca exige que ninguém acredite nisso. Ele incentiva que cada pessoa investigue por si mesma. Talvez esse seja o maior legado de Wagner Borges. Ele não construiu seguidores. Ele ajudou a despertar pesquisadores. Ele não construiu uma religião, ele construiu um caminho de investigação. E tudo começou com um jovem de 15 anos que saiu do corpo pela primeira vez e decidiu entender o que era aquilo. E desde então, ele nunca mais parou.